A JS aqui em Caetés continua trabalhando e essa semana nós tivemos um momento especial para toda a juventude, o terceiro encontro de jovem. Quem está acompanhando a gente nas redes sociais consegue ver por lá a emoção que o pessoal viveu nesse final de semana. Infelizmente eu não estive, mas eu conversei com algumas pessoas que estiveram e neste episódio de hoje eu vou conversar com o Giovanni, que já esteve por aqui há alguns episódios atrás e ele esteve nesse momento do The Jovem, vai contar pra gente a importância desse momento, tudo que ele vivenciou por lá. Então, vocês estão preparados para esse episódio de número 100 do podcast Vamos Juntos? Então vem com a gente! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Com muita alegria que eu, Padre Neto, recebo todos vocês aqui para esse episódio número 100, minha gente. A gente tá chique, viu? Já 100 edições trazendo aqui formação, crescimento de fé, crescimento pastoral para toda a nossa audiência. E é com alegria que eu também recebo aqui mais uma vez o salesiano Giovanni, que já esteve aqui no episódio conosco e hoje está mais uma vez para conversar com a gente sobre o evento The Jovem. É o terceiro evento de jovem. O Giovanni não participou dos outros dois porque ele não morava por aqui, mas desse ele veio. Então a gente vai conversar com ele desde já. Giovanni, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast para essa edição do número 100. Obrigado, Padre Neto. É uma alegria participar, ainda motivo de muita honra, uma honra dupla, né? Primeiro, estar participando do podcast número 100. E segundo, falar sobre a experiência do The Jovem, que particularmente foi uma experiência incrível de salesianidade vivida aqui com os jovens de nossa paróquia. Muito bem. Primeiro que o The Jovem é um evento que já acontecia aqui na paróquia. Ele tem origem em um dos grupos jovens nossos, que era o Adonai. E esse ano o evento foi abraçado por todo o conselho da JS, por todos os grupos. E ele aconteceu nesse último fim de semana, dia 23 de abril. Então conta pra gente, Giovanni, como foi a preparação desse evento. Deu muito trabalho, não deu? Como é que foram os momentos aí para até conceber a ideia do The Jovem desse ano? Eu acho que desde o momento de lançar a proposta de um evento que deveria ser abraçado agora não mais por um grupo jovem, mas por toda a JS Caetés, desde esse momento da primeira ideia de marcar data, de reunir, até o momento da preparação e da execução, foi um evento com a cara da juventude de Caetés. Abraçado por toda a JS, por todos os grupos, por todos os jovens que animam a vida pastoral na nossa paróquia. Então, de fato, foi um evento com o rosto da nossa juventude, onde em cada detalhe da programação, da preparação, nós conseguimos perceber a presença, o empenho, o zelo dos jovens que abraçaram essa causa e realizaram um evento para eles mesmos. Bonito de ver isso. Não foi um evento para atrair multidões, mas foi um evento para celebrar a nossa juventude. Isso é muito bom, né? Porque a gente vê que é a construção mesmo comunitária da vivência da juventude dentro da igreja, né? E esse ano a gente contou com um tema muito especial e você queria que você falasse um pouco sobre esse tema, de onde é que veio, para onde foi, qual foi a inspiração do tema desse ano? A inspiração parte da campanha da fraternidade, que refletiu sobre o tema da fome e nos provocou grandes reflexões enquanto igreja, enquanto sociedade, como é que nós devemos combater essa triste realidade vivida por tantos irmãos e irmãs nossos. Porém, nós decidimos dar um passo a mais. Fome de quê? Qual é a fome que a juventude tem hoje? Quais são as fomes que assaltam o nosso coração, que nos trazem tristeza e que nos trazem também esse desejo de saciedade? Todo o nosso encontro foi pautado por isso e foi bonito de ver que os jovens, todos que participaram, entenderam bem a nossa proposta. Desde a hora da acolhida, onde eles puderam colocar as fomes que a juventude sente no mural, até o momento das partilhas, promovido pelas Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, pelas nossas Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora, até o momento da adoração eucarística, onde nós podemos apresentar diante do Cristo ressuscitado, do pão eucarístico
a nossa fome. Isso é muito bom. O tema da campanha da fraternidade desse ano, como em todos os anos, ajuda muito o povo de Deus no caminho de conversão, né? E aí, inspirados nisso, é que o Conselho da JS, a gente conseguiu pensar um tema justamente para que pudesse também estendê-lo de maneira mais próxima da realidade dos jovens num outro encontro, né? Porque a gente teve os encontros de formação nas comunidades sobre o tema da campanha da fraternidade, foi proposto, né, pela CNBB, pelo Regional Nordeste 2, e também a gente viveu isso muito nas celebrações, né? Toda a quaresma foi permeada por isso. Mas aí, para coroar esse momento também e fortalecer ainda mais esse tema Fome de Quê, ajudou o menino mesmo a pensar sobre isso. Nós vamos ouvir agora um pouquinho do relato de uma das formandas salesianas que vieram aqui e compartilharam com a gente esse momento, né? Elas vieram para fazer uma fala aqui com a gente, trazer um momento de palestra aqui com o pessoal. E aí a gente perguntou também para elas o que é que elas acharam desses momentos, o que é que elas acharam da escolha do tema, e tá aí a resposta delas. A proposta do tema Fome de Quê, do The Jovem, promovido pela JS de Caetés, foi muito interessante, principalmente por estar em comunhão com a Igreja Católica no Brasil, que durante a campanha da fraternidade também falou sobre esse tema, sobre a fome no Brasil e no mundo. E também por trazer esse olhar de outro ângulo para os jovens, para que eles entendam que não só de alimento o meu irmão passa fome, quais são as fomes que o meu irmão tem. Então, trazer esse olhar para a juventude que é necessário, principalmente nos dias de hoje. Vocês viram aí, né? Muito bem. Então, a gente também perguntou para as irmãs o que foi que marcou na fala delas para os jovens, porque o evento aconteceu em diversos momentos, né? Foram vários momentos interessantes que marcaram aí o dia inteiro, começou de manhã e seguiu até o final da tarde, e um desses momentos foi uma partilha que as irmãs salesianas fizeram. E agora a gente vai escutar um pouquinho sobre o que elas falaram de maneira resumida, e depois Giovanni vai falar pra gente o que marcou aí, por que esse tema foi tão importante para a vida dos jovens aqui nesse evento. Eu, junto da Clívia e da Carla e da irmã Natália, nós trouxemos um pouco sobre o ano vocacional, que também a Igreja Católica no Brasil está promovendo e está vivendo, e também trouxemos esse olhar para entender a que Deus me chama, a quem Deus me chama, e principalmente para que todos eles entendam que Deus tem um projeto de vida para todos eles, e que seguir o chamado dele, seguir a vontade dele, sempre vai ser a melhor escolha na vida deles. Então, Giovanni, depois da fala das salesianas, o que é que você acha que foi mais interessante na fala delas, o que foi importante para esse momento deles ouvirem sobre essa temática também vocacional? O que eu achei muito interessante na fala das irmãs foi o método dinâmico que elas utilizaram para interagir com os jovens e a sintonia que elas conseguiram estabelecer com o evangelho da missa do domingo. Não foi uma coisa premeditada por nós, mas o evangelho dos discípulos de Emaús, que andavam cansados e tristes, abatidos, com fome de esperança, depois de tudo que viveram, foi o grande pontapé inicial que elas deram para puxar uma reflexão que conduziu até uma fome de sentido para a vida. Uma fala sobre isso. Temos fome de sentido para a nossa vida, queremos dar sentido. E onde é que nós encontramos esse sentido? Em Deus. Na experiência que nós fazemos de um Deus que não está morto, mas que venceu a morte, ressuscitou e que caminha conosco e nos chama para caminhar junto com Ele. E aí, nesse ponto, é interessante que elas também fizeram uma ligação muito interessante com o tema do ano vocacional do Brasil, terceiro ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. Muito bem. Essa fala, de fato, ela é importante, porque marca mesmo a vivência dos jovens nesse sentido da fome de Deus, né? Dessa busca de Deus, que não é algo tão próprio somente desta geração, mas acho que é próprio de quem é ser humano, né? Os próprios salmos marcam muito essa fome, essa sede de Deus, esse desejo de buscar pelo Senhor. Acho que isso é próprio de todo ser humano, a busca por Deus, né? Aquela semente da fé que Deus deixou no coração de todo mundo, né? Como nos diz o Catecismo da Igreja Católica, e que a gente, dentro da missão salesiana, só tem a desenvolver essa semente, a fim de que os jovens cresçam mesmo, buscando desenvolver sua própria fé,
a partir do que propõe a igreja nos evangelhos e principalmente no evangelho do último domingo, que foi realmente muito lindo, da história da famosa história dos discípulos de Emaús, né? É uma marca aí, inclusive, para todos nós aqui no Nordeste, a partir da linda música que o Padre João Carlos traz para a gente também, sobre esse tema. E que bom que elas trouxeram essa forma dinâmica, né? A gente tinha chamado inicialmente uma irmã salesiana para trazer a fala, mas aí elas fizeram isso em forma de grupo. E aí quantas irmãs vieram, como foi a chegada das meninas aqui, como foi que a participação delas se deu, assim, além da palestra, né? Elas dividiram a fala entre elas, que eu soube, eu não estava lá, mas eu vi algumas fotos. E aí como é que aconteceu a dinâmica? Então, elas conduziram a dinâmica com muita suavidade. Cada uma assumiu uma parte da reflexão e cada uma delas foi sendo capaz de trazer novos elementos que ajudaram na reflexão dos jovens. A fala das irmãs realmente foi muito interessante e marcou. Mas também os jovens participaram, né? Em alguns outros momentos contribuindo com o tema desse evento, né? Como você mesmo disse, o Conselho da JS se organizou para preparar um evento para os jovens daqui. E aí, alguns desses grupos jovens também tiveram uma participação importante dentro do The Jovem. E aí, que grupos você destaca, que momentos você destaca dessa participação do Conselho, dos jovens ali do Conselho da JS, dos grupos da JS nesse evento? Eu destacaria 2 grupos que tiveram uma participação muito marcante. O primeiro deles, a Companhia de Artes Laura Vicunha. Os meninos prepararam uma apresentação belíssima, uma dança que nos impactou muito a respeito das fomes que nós temos hoje. Eles conseguiram trazer essa temática de uma forma muito forte, que despertou a atenção de todos e provocou uma séria reflexão, que muitas vezes a gente fica procurando lixo. A gente tem fome de lixo, de tanta coisa descartável, fútil que nós encontramos e que muitas vezes a gente se fecha e não consegue perceber a verdadeira fome do irmão que está ao nosso lado. E elas coroaram esse momento com a presença de Nossa Senhora. Que bonito. Uma presença que traz esperança, que envolve a todos. É uma mãe que sacia os seus filhos. E talvez elas não tenham feito isso de propósito, mas existe uma pintura muito bonita de Maria, Mãe da Igreja, onde ela está com o manto aberto e acolhe vários membros da igreja. É uma pintura muito bonita. E curiosamente, a apresentação delas terminou assim: Nossa Senhora com o manto aberto, acolhendo os pobres, os jovens famintos. Eu vi essa foto, eu achei muito bonita, realmente eu consegui fazer essa conexão também. E tem uma foto muito bonita de uma jovem abraçando a imagem da Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que ficou aí, tá rodando as redes sociais e foi muito bonito, fez parte dessa apresentação também, né? É verdade, e a forma como elas conduziram foi o suficiente para nos levar também a uma atitude de contemplação e de oração. Para ver como a arte marca, né? A arte realmente nos eleva, né? Nos traz para uma visão, uma interpretação da realidade que muitas vezes as palavras e os nossos discursos comuns não chegam. Então, através da arte, esse grupo conseguiu tocar dessa forma tão forte, tão séria e tão bonita, né? Porque também trouxe a imagem de Maria, né? Como mãe que acolhe a gente. Inclusive, foi um dos temas muito antigo da Romaria Jovem, em 2015. O tema da Romaria Jovem foi esse: mãe que abraça e acolhe. E aí, de fato, elas trouxeram isso também, resgataram esse tema bonito de Nossa Senhora para esse evento, para esse momento. Muito bem, então a arte tocou aí a partir do grupo Laura Vicunha, mas também outros grupos trouxeram isso, né? A arte também foi caminho, foi instrumento para outros grupos, né? Também foi caminho. E o grupo Atos 29 conseguiu agitar nossa tarde, depois do almoço, aquele soninho bom, né, que dá. É a hora difícil, né? Voltar depois do almoço. Pois é, muito difícil voltar depois daquele almoço tão bom que foi preparado para nós. E aí o grupo Atos 29 trouxe uma apresentação teatral, onde um jovem se confrontava com diversas realidades da vida, diversas realidades da nossa vida, do nosso dia a dia, namoro, experiência de estudos, de trabalho, convivência familiar e como lidar com essas expectativas. São fomes que a gente alimenta no dia a dia também. A esperança que eu tenho de um bom relacionamento dentro de casa, a correspondência de um relacionamento amoroso que pode ser estabelecido,
mas também uma fome de sucesso na vida. E a presença de Deus, o quão ela é essencial para nos ajudar a manter o foco e perceber que a fome ela não será saciada somente pelos êxitos humanos e materiais, mas por essa presença de Deus que nos acompanha e que dá sentido a tudo aquilo que nós vivemos. E é engraçado que eles conseguiram fazer o contraste, né, de gente que consegue galgar alguns espaços, como entrar na universidade, mas que ainda não se dá conta do sentido que tem por trás daquilo. Vê simplesmente como ingresso na universidade, mas não percebe a importância que aquilo tem para a vida. E eles fizeram isso com maestria, né? Por meio de uma linguagem simples, um figurino divertido, muito acessível. Eu lembro que eles tinham falado para mim, quando a gente ainda estava no tempo da quaresma, estavam pensando na peça, vieram pedir dica para mim e tal, a gente estava pensando na anterior que eles fizeram, né, na apresentação que foi da ressurreição do Senhor, que eles fizeram lá na comunidade, foi muito bonito, inclusive. E aí eles já estavam pensando sobre essa, né? Eles disseram, padre, a gente tava querendo colocar alguma coisa com humor também no meio da história. Eu digo, acho que pode valer a pena, é interessante porque atrai mesmo, né? Pelo próprio horário. Mas assim, foi tudo da cabeça do menino, né? Desenvolveram. E aí, foi nota 10. Se pudesse dar nota 20, eu daria. Olha aí. Que bom. Então é assim, gente, quando a turma deseja, mesmo abre o coração para trabalhar em equipe, para querer viver esses momentos assim, eles têm espaço sempre aqui na JS, né? A Articulação da Juventude Salesiana tem esse intuito de desenvolver mesmo salesianamente a força que os jovens têm dentro da igreja, para que se entendam mesmo participantes dessa família que é a família salesiana e a Igreja Católica, para entender-se membros de uma turma que começou lá com Jesus e que continua hoje evangelizando, trazendo para a realidade a proposta, o sonho de Deus para toda a humanidade. E que bom que esses grupos trouxeram isso a partir da arte, que é uma linguagem que eu costumo interpretar assim, né? A arte como um dos idiomas de Deus, né? Uma das formas como Deus tem de conversar com a gente é a partir da arte. E nos jovens, principalmente quando eles se abrem a isso, a gente consegue ver de maneira forte a fala de Deus a partir dos gestos, a partir da criação dos textos, a partir da dança, a partir da música, né? Da beleza com que eles interpretam aquela mensagem e tentam passar para a gente também. Isso é muito bom. Bom, então a gente teve a presença desses grupos. E o que mais que aconteceu nesse The Jovem, que foi tão bonito, que eu já estou aqui devastado porque não pude participar? Me conte. Depois das apresentações da Fala das Irmãs Salesianas, também teve uma conversa com as irmãs diocesanas que trabalham aqui na nossa paróquia, né, do Sagrado Coração de Jesus. Então, a congregação do Sagrado Coração de Jesus, da paróquia Dom Bosco, tá, gente? Então, como é que foi a fala das irmãs? A irmã Estelina trouxe uma dinâmica muito interessante. Ela foi distribuir uns biscoitos e dizia sempre, pegue de acordo com a sua fome. Pegue de acordo com a sua fome. Uns pegaram um biscoito, outros pegaram 2, outros até encheram a mão mais um pouquinho, né? Mas foi o suficiente. Deu para todo mundo? Deu para todo mundo. Um grupo de quase 100 pessoas, uma vasilhinha de biscoito, deu para todo mundo. Interessante. E interessante mesmo, porque nós temos que lembrar que devemos saciar nossa fome. E que a gente nunca deve encher demais os olhos, né? Crescer demais o olho e tomar aquilo que não é meu. A gente tem que ser justo na divisão das coisas. E bonita a interação dela com os meninos, todos sentados ali no chão ao redor dela, prestando atenção, refletindo sobre esse tema e escrevendo de novo num papelzinho. Fome de quê? De que é que eu tenho fome hoje? Não é só desse alimento material, mas tenho fome de tantas outras coisas que são necessárias para a minha vida. É bonito isso, porque nem sempre a turma tem tempo para fazer esse tipo de reflexão, né? Em momentos como esse de jovem, por exemplo, pode somar nisso, né? Fazer com que eles pensem o que é importante para a vida deles, e as outras fomes também, né? Que nem sempre eles sentem, mas o colega sente, o amigo sente, e pode sensibilizar a turma a ajudar a saciar também, né? A fala das irmãs salesianas, a fala das irmãs diocesanas do Coração de Jesus, os grupos que participaram e o que é que mais que teve nesse The Jovem?
uma animação sensacional com a banda Vocari, que veio de Jaboatão Olha, para colaborar, a brilhantar o nosso evento. da terra do Padre Antônio para Caetés. Isso aí. E ainda destacaria mais uma coisa. Os grupos que trabalharam escondidos, né? Aquelas funções que ninguém vê. E aí eu destacaria o empenho dos coroinhas na hora de limpar o salão, de organizar a igreja. Eita, Nossa, foi bonito de ver. os heróis da Nós resistência. Pois é, nós chamamos e eles vieram nos ajudar com muito gosto, com muito carinho, com muita alegria. Eu achava até, Padre Neto, que por ser uma atividade assim mais exigente, que é de limpar, né? cansativa, né? Eles não viriam. Mas me surpreendeu que ao invés do grupo diminuir, quando eu fui embora, o grupo já tinha o dobro do que começou. Olha que bom. Só chegando gente e muitas mãos para colaborar com a organização, para dizer estamos aqui. Isso é muito bom. Precisar. Graças a Deus. Enche a gente de orgulho. E aí você que está escutando a gente também, se está inspirado, se está feliz escutando essas notícias boas todas, acho que pode servir também de inspiração para você nessa realidade, pensar também momentos assim. É claro que esse The Jovem foi um evento, mas por trás dele também teve muita reunião, muito encontro, muita preparação, não somente para esse evento, mas a própria vivência mesmo, né? Então, nas formações dentro dos próprios grupos, os jovens vão se fortalecendo, vão criando expectativas, pensando e sonhando em desenvolver atividades, e um evento como esse, ele serve como um condensador de tudo isso, né? Os meninos se juntam para colocar em prática toda aquela vivência que eles têm dentro dos seus grupos, né? Colocar em comum, na verdade, né? A vivência que eles têm dentro dos seus grupos. Isso é muito gostoso de ver. E principalmente porque eles não fazem para que um veja o como o outro é bom, mas eles fazem isso como uma forma mesmo celebrativa, diante de Deus, como a gente teve também com o momento de adoração, que eu acho que foi no final, né? Segundo o que estava a programação, eu vi algumas fotos também, e o Padre Demontier esteve presente também nesse momento, conduzindo o momento de adoração. Conte aí como é que foi. Foi bonito? Foi emocionante? Como é que foi o momento da adoração? Foi uma presença muito agradável, né, do Padre Demontier, de se colocar no meio dos meninos e apresentar Jesus Eucarístico para eles. E conduzir uma reflexão que toca lá no fundo do coração. Acredito que coroamos bem o nosso dia. Iniciamos com a Santa Missa, presidida pelo Padre Antônio, com a presença da comunidade paroquial, e sentir o incentivo da comunidade, a confiança que depositam no nosso trabalho. Passamos o dia inteiro juntos e terminamos também na presença de Jesus Eucarístico. Essa que foi a grande bênção para nós. Terminamos bem, serenos, felizes, porque tudo aquilo que nós programamos deu muito certo. Ai, que bom. Nossos sonhos foram os meninos de Deus, né? E concordou com tudo. E fizemos um evento com a cara da juventude de Caetés. Isso é muito bom. Bendito seja Deus. Tem uma mensagem que as irmãs salesianas também deixaram para os jovens aqui de Caetés, diante desse evento tão bonito que aconteceu. A gente vai escutar agora. Em seguida, o Giovanni vai trazer para a gente também uma boa mensagem a respeito do que foi vivido e que incentivo ele pode nos dar a partir desse encontro, a partir dessa experiência do The Jovem 2023. Foi muito bonito e é muito bonito ver esses jovens promovendo os próprios encontros, organizando os próprios encontros. E é muito interessante ver a articulação deles e ver a vontade com que eles têm de seguir a Jesus Cristo no estilo de Dom Bosco e de Madre Mazarello. Então, o que eu posso falar para eles é que eles sigam firmes nessa caminhada e que não é fácil, mas vale a pena. E eles sabem muito bem quem disse essa frase. Então, que eles entendam, escutem e procurem seguir o chamado que Deus tem para eles, que eles nunca esqueçam da fraternidade, da caridade, que eles consigam prestar sempre atenção do que eu tenho fome e do que o meu irmão tem fome. Pronto, depois de escutar essa bonita reflexão das nossas queridas irmãs salesianas, diga aí, Giovanni, que mensagem você deixa para os jovens depois desse bonito The Jovem, depois desse bonito encontro que a gente teve? Tem um velho ditado que diz, a união faz a força, né? Nós mostramos a força e a beleza da nossa juventude nesse encontro. Que nós somos capazes de dar as mãos, de juntar diversos grupos que trabalham a partir de diversas expectativas, e é nessa diversidade de dons, nessa diversidade de carismas,
que se revela a beleza de um Deus que nos chama para viver na unidade. E é esse nosso testemunho de viver em comunidade, de acolher um ao outro, de abraçar aquilo de bom que o outro tem para me oferecer, que a gente vai construindo o reino de Deus e oferecendo ao mundo um testemunho eloquente, muito eloquente, porque a nossa vida revela o mistério que nós celebramos, né? Falamos tanto de Eucaristia, de comunhão, a nossa vida como cristãos tem que ser um mistério de comunhão. É verdade. Então, minha gente, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado esse podcast Vamos Juntos, já na sua edição de número 100, felizes, né, trazendo esse registro, essa memória do que foi o The Jovem 2023. Espero que na sua comunidade local vocês também se organizem nesse sentido de tentar juntar a juventude, juntar as forças, os talentos, as disponibilidades dos jovens para poder atuar em prol da evangelização mesmo, da reflexão, da sensibilização. Te agradeço também, Giovanni, pela participação aqui nessa edição de hoje do podcast Vamos Juntos, dessa semana. E te convido cada vez mais a continuar junto com a gente na audiência, na participação desse podcast, atuando mesmo na divulgação. Então a gente tem diversas redes sociais em que o podcast Vamos Juntos está presente. Tem os streamings também, segue a gente lá no Instagram, AJS Caetés. Você vai procurar, é o perfil que tem mais posts, é o mais atualizado, inclusive é o que tem as fotos e alguns vídeos desse The Jovem 2023. E te convido a continuar com a gente a partir desse episódio para frente também. Graças a Deus estamos atingindo aí mais e mais rádios, estão querendo o nosso programa, bendito seja Deus, e se Deus quiser expandir ainda mais. Então, muito obrigado a todos vocês pela audiência, fiquem com Deus, até a edição de número 101, e a gente te convida para continuar com a gente. Vamos juntos! Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.